Bom dia, ou boa tarde, boa noite para todos os irmãos e as irmãs, para toda a Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional e o restante das pessoas que estão assistindo o ensinamento hoje. Agradecemos o nosso Deus pela chance e pela oportunidade que Ele está nos dando de estarmos mais um dia aqui diante do Senhor. Todos vocês lá, junto conosco, por meio da internet, com aquele ânimo, com aquele desejo, aquele gesto de vocês afastarem um tempo para ouvir o ensinamento. Vocês dispuseram os seus corações para ouvir e aprender e fazer a vontade do Senhor. E o Senhor gosta de todas aquelas atitudes que todos nós, os humanos, temos com Ele, aquele desejo fervoroso de buscar o rosto dele e seguir nos caminhos dele. Então, o Senhor vai estar prestes a nos abençoar também, ele vai estar pronto para nos abençoar. Então, toda vez que nós nos reunirmos, vamos fazer com todo o nosso coração, com sinceridade, com alegria, porque nós esperamos do Senhor aquela retribuição também, as bênçãos dele, as promessas dele. Então, nós estamos vivendo momentos difíceis, sim, e gostaríamos de estar na congregação. Tem muitos irmãos, irmãs, muitas pessoas ainda recentes na igreja que desejam ir na congregação para assistir o culto, para louvar o Senhor e cantar para o Senhor e também para que os dons espirituais possam se manifestar, para que vocês recebam profecia e posição das mãos. Vocês estão desejando muito aquilo. Já se passou muito tempo, mas nós estamos pedindo para o Senhor em oração para Ele tirar em breve, para Ele tirar logo essa pandemia, esses dias difíceis, para o Senhor ter misericórdia de todos nós, para Ele nos permitir nos congregar, para que possamos sair adiante no caminho do Senhor. Porque o diabo, ele está pronto para fazer muitos se desanimarem. O diabo, ele está trabalhando tanto que já muitos caíram naquele desânimo. Muitos desistiram, voltaram atrás, voltou a preguiça deles lerem a Bíblia, deles orarem. Tem muitos até que não oram mais pelas tardes, eles não afastam mais o tempo para orar para o Senhor, para ler a Bíblia. E Deus tem que ficar muito triste por causa disso também. Então, nós temos que continuar em frente, nós temos que procurar a Deus, agradecer a Deus constantemente, meditar nele. É isso que nós temos que fazer. Não temos que ficar cansados, não temos que cansar, porque Deus, ele não cansa de nos sustentar diariamente. Então, eu faço um convite para vocês se animarem, para vocês se fortalecerem, para vocês seguirem em frente, para vocês ficarem animados para glorificar o nosso Deus. Porque não é só na congregação que temos que ter o costume de ir e receber profecia ou ir só nos domingos, porque eu quero que Deus fale comigo, que me dê profecia. É muito bom que Deus fale conosco, mas também nós temos que dar para Ele o que Ele merece. Esses dias agora têm sido dias de prova, esses meses que se passaram têm sido grandes provas para nós. E é aí onde Deus olha quem é quem, onde Ele percebe quem procura dele e quem não procura dele, quem persevera e quem não persevera. Aí é que o Senhor pode observar quem que vai realmente chegar naquela meta, naquele objetivo, aqueles que vão chegar na vida eterna. Então, hoje, no nosso ensinamento, vamos falar de um prêmio maravilhoso que o Senhor dá para os seus seguidores, para aqueles que perseveram, para os fiéis, para aqueles que continuam e seguem até o último momento da vida deles no caminho do Senhor. Deus, ele premia, ele dá prêmios maravilhosos, mas antes nós vamos cantar para o Senhor. Vocês podem se sentar nas suas casas e ficarem confortáveis nas suas casas e vamos cantar para o Senhor para glorificar o nome dele. Vamos cantar o hino 217, que chama O que habita é o abrigo de Deus. Vamos cantar para o Senhor com alegria. E vocês também, se vocês quiserem aprender a cantar, vocês podem decorar os hinos
por meio da internet, tem os hinos no site da igreja, temos os hinos e os coros para que vocês possam ouvir, baixar eles e ouvir e cantar para o nosso Deus. Ele fica alegre quando nós cantamos. Então vamos cantar o 217, o que habita é o abrigo de Deus. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia con él, comunión, disfrutar, y yo siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia con él, comunión, disfrutar, y yo siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 1010.000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia con él, comunión, disfrutar, y yo siempre su nombre alabar. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos o Senhor pela sua misericórdia. Agradecemos a Deus pela oportunidade, pela chance hoje de estarmos mais uma vez aqui para meditar na palavra dele. E vocês lá estão confortáveis, sentadinhos nas suas casas com a Bíblia. Nós vamos ler versos da Bíblia hoje sobre um prêmio que Deus oferece para cada homem e cada mulher que se decidem a seguirem os caminhos do Senhor. A coroa da vida ou a coroa da vida eterna. Aquela coroa que o Senhor sempre fala na Bíblia. Na Bíblia, nós achamos coroas físicas, coroas espirituais e simbólicas também. Mas é lógico, a coroa que Deus dá para nós é uma coroa simbólica, é uma coisa espiritual. Mas um dia nós vamos ver aquela coroa física lá na eternidade. Lá nós vamos ver aqueles prêmios
Mas desde agora, o Senhor, ele sempre quer premiar os seguidores dele. E na Bíblia nós achamos os momentos que os reis eles eram coroados, davam uma coroa e um cetro para os reis. Quando declaravam eles reis daquele país, de uma cidade. Nós vamos falar sobre o povo de Israel na antiguidade, quando o povo foi governado pelos reis. E as coroas que cada rei obteve no seu reinado. Mas aquelas coroas, aquilo que Deus permitiu, aquela parte física, material, que Deus permitiu naquela época, sempre simbolizava, representava, era uma sombra do futuro, daquilo que iam receber os filhos de Deus, ou os seguidores do Senhor Jesus, os seguidores do verdadeiro evangelho do Senhor. E é por causa disso que Deus fez todas as coisas fisicamente. Ele permitiu que fizessem uma coroa física de pedras preciosas, de couro, uma coisa muito bela. E as pessoas falavam, essa coroa é muito formosa, aquelas pedras, aquele ouro, é muito bonito. E Deus queria que todos nós, os seres humanos, conhecêssemos coisas físicas daquilo que representam aquilo que Deus tem lá no reino celestial com Ele. Aquelas coisas existem lá. Existem aquelas pedras preciosas, as joias, a mármore, o ouro, todos os metais. Existem muitas glórias, muitas coisas resplandecentes, muitas coisas belas. Tem muita beleza lá, muita prosperidade. Todas as coisas que Deus permitiu na terra, Ele tem lá em cima. E Ele fez aquilo na terra para que nós conhecêssemos o que é e nós conseguirmos nos adaptar àquelas ideias para conseguir decidir no nosso coração se nós vamos nos apaixonar daquelas coisas tão formosas que Deus tem lá com Ele, que Ele tem só para aqueles que seguem Ele. Então, nós ficamos apaixonados e falamos, eu quero também aquilo. Então, o Senhor sempre falava das coroas por causa disso. Nós já vimos em vida real coroas que nós temos visto pela TV, em foto, em livro, em museus. Alguns já viram algumas coroas de alguns reis. Então, nós já sabemos o que é uma coroa e qual o valor dela. Especialmente a importância, a dignidade que uma coroa dá para a pessoa que leva ela na sua cabeça. Então, se nós todos vamos ter uma coroa ou temos uma coroa, então quer dizer que nós também vamos ter uma dignidade, ou com certeza já temos e vamos nos sentir orgulhosos do nosso Deus. E vamos ler ao respeito das coroas e no decorrer da nossa leitura nós vamos ler e compreender melhor e ver até onde é necessário você se esforçar para ter aquela coroa. Você se esforçar e se você já tiver ela, você cuidar dela para o diabo não vir tirar de você. E em 2 de Crônicas, no capítulo 23, no verso 11... nós achamos aqui o reinado de um rei que chamava Joás. E antes do reinado dele, o pai dele foi o rei Acasias, que foi um rei na Judá. E quando Acasias morreu, porque fala que mataram ele, a história nos conta que o rei Acasias, o rei da Judá, mataram ele. A história nos conta que a mãe dele, que chamava Atalia, ela usurpou o trono. E ela não deixou que os filhos dele, ou o filho mais velho de Acasias, herdasse o trono, porque aquela era a lei, era o costume, ele que tinha que ser coroado de rei depois que o pai dele morresse. Mas essa senhora Atalia, ela usurpou o trono. Mas depois, todos os habitantes da Judeia, da Judá, eles combinaram com o sumo sacerdote, todos eles se reuniram, se congregaram para
ir contra a rainha Atalia para matar ela e tirar dela o trono que ela tinha pego e dar para o verdadeiro filho dele, para o verdadeiro herdeiro. Não o verdadeiro filho, o verdadeiro herdeiro de Acasias, que nesse caso aqui era Joás. Então fala que teve uma guerra e Atalia morreu, mataram ela e imediatamente tiraram o filho do rei da onde eles tinham escondido ele, porque eles tinham escondido ele uns 6 anos no templo do Senhor, o templo que Salomão tinha feito. Eles tinham escondido aquele menino no templo e ele durou 6 anos escondidos. Aí tiraram ele de lá e coroaram ele rei de Judá. Então, no verso 11 fala: então tiraram o filho do rei, puseram-lhe a coroa e o testemunho. Quer dizer, naquele momento, a dignidade dele foi de rei. Quando colocaram nele a coroa, deram para ele o testemunho, que eram as leis que o Senhor tinha ordenado escrever sobre os reis e o que tinha que ver com os reis. E nesse momento, fala que todos começaram a proclamar ele de rei. Joiada era o sumo sacerdote e seus filhos o ungiram, falando: viva o rei. Então aí deram para ele aquela dignidade, para aquele Joás, aquele menino de uns 7 ou 8 anos, e ele começou a reinar desde aquela idade, lá na Judá. Então aquela coroa era o que fazia ele digno de ter o título de rei, porque para ter uma dignidade, tem que ter um título, tem que ter uma coisa física que mostre que aquela pessoa tem aquela posição, aquela dignidade, aquela autoridade, aquela potestade para governar. Então, a coroa, naquele tempo, era o que mostrava que eles eram reis e quando as pessoas vissem a pessoa com uma coroa, sabiam que ele era o rei e imediatamente honravam ele. Bem, isso aconteceu, nós falamos primeiro das coroas físicas, daquilo que Deus fez, sobre as coroas. E aqui todos esses reis, em crônicas que nós achamos, os reis, eles todos tinham as suas coroas, nós não vamos ler mais, porque nós já sabemos, e até o dia de hoje tem países que são governados por reis e eles também têm as suas coroas. Então, agora nós vamos passar para Jó, porque também tem outro tipo de coroas que dão dignidade para as pessoas. Jó, capítulo 19. Jó, capítulo 19, no verso número 9. Aqui temos Jó. Nós vamos lembrar da história de Jó. O homem que sofreu, que foi perseguido, que teve tribulações, que foi provado e tentado pelo diabo. E aparentemente ele ficou sozinho, ele perdeu tudo, morreram os filhos dele, acabaram as riquezas dele, ele perdeu tudo. Jó foi o homem que mais sofreu. Ele foi protótipo do Senhor Jesus, representando aquele homem que sofreu calúnias e que teve o diabo tentando fazer muitas maldades contra ele. Jó, aconteceu a mesma coisa com ele. Então é por causa disso que a vida de Jó é muito parecida com a vida do Senhor Jesus, nos seus sofrimentos e na paciência e mansidão que ele teve também. Ele representou o Senhor Jesus quando ele fez aquelas coisas. E aqui ele fala, ele se lamentou da sua situação, da situação que ele estava passando. Ele estava sozinho, ele tinha perdido tudo e estava sem filhos. E tinha uns amigos que vinham só para julgar ele, só para criticar ele. E para jogar na cara dele muitas coisas. Então, no meio de tantas coisas, Jó, no verso 8... Bem, é que se nós formos ler desde o verso 1, nós íamos demorar muito tempo, mas Jó fala para o Senhor: Senhor, até quando angustiareis minha alma
e me quebrantareis com palavras, até quando eu vou ser provado com todas as palavras que os meus amigos jogam contra mim? E no 7 fala, eis que eu clamarei violência e não serei ouvido, gritarei e não haverá justiça. Ele fala, eu clamo e ninguém me ouve, ninguém me escuta e eu estou sofrendo continuamente. E ele fala, fechou com cercas meu caminho, Senhor, e não passarei. E sobre minhas veredas pós-trevas, Deus pós-trevas, com certeza, eu não posso mais passar, não posso caminhar, porque eu não consigo enxergar o caminho. Eu preciso ficar quieto. Ele falava desse jeito metafórico, simbólico. Ele fala, e me despojou de minha glória. Ele pensou que Deus tinha despojado ele da sua glória. Deus tirou a coroa de minha cabeça, demoliu meus muros por todos os lados e pereço. Fala, tirou a coroa de minha cabeça. De qual coroa que Jó falava? Antes de acontecer tudo aquilo, todas as coisas ruins que aconteceram com ele, quem era Jó? E qual era a coroa que Jó tinha? Fala aqui no capítulo 1 de Jó, fala que havia na terra de Uz um varão chamado Jó. E este homem era cabal e reto, temente a Deus e afastado do mal. Nós temos aqui a coroa dele. Era essa coroa que Deus tinha colocado nele. Porque falou para ele que ele era perfeito, ele era cabal, reto, ele era temente a Deus e afastado do mal, porque ele não pecava, ele não fazia pecados. Por causa disso, eu falo que ele era um protótipo do Senhor Jesus. Então, a coroa de Jó era essa aqui. Deus coroou ele como um homem perfeito. Colocou aquela coroa nele porque ele era um homem reto, ele era um homem que temia a palavra de Deus, o nome dele, e coroou ele porque ele não pecava, ele não ofendia Deus, ele não era idólatra. Então, ele colocou essa coroa nele porque aquilo destacava ele no meio de todos os outros. Ele era destacável, ele era importante no meio do povo dele. Ele era um homem justo e importante. Por causa disso, Deus deu para ele muitos bens, muitas riquezas, deu para ele muita prosperidade. E fala na Bíblia que Deus prosperava, ele dava para ele muitas riquezas. Ele era um homem muito rico. Era essa a coroa dele, foi essa a coroa que Deus colocou em cima de Jó. Como ele era perfeito, reto, temeroso de Deus, Deus colocou para ele uma coroa e falou, você é um homem digno de se apresentar diante de mim. Mas agora vamos voltar para o 19, no verso 9. Ele já estava arruinado, ele já tinha ficado sem nada, porque o diabo tinha desafiado a Deus e tinha falado, eu quero tirar tudo de Jó, porque aí você vai perceber que ele vai parar de te glorificar, ele vai parar de te louvar e ele até vai te amaldiçoar. O diabo falou para o Senhor. E o Senhor disse, não vai ser assim. Então faz o que você quiser com Jó, só não mata ele, não toca na vida dele, mas eu vou te provar que Jó, ele vai ser fiel comigo, mesmo ele tendo muitas coisas, ou ele ficando pobre, ou tendo uma doença, porque ele acabou também tendo uma doença que doía para ele todos os dias. E o Senhor disse, ele vai ser fiel comigo e vai me seguir todos os dias. Só que Jó, ele não sabia o acordo, o compromisso que Satanás teve com o Senhor. Ele não sabia que Deus tinha autorizado dele fazer todas aquelas coisas com Jó. Ele não sabia daquilo. Então, Jó achou que Deus estava castigando ele por alguma coisa. Então, por causa disso, Jó, no meio de todos os seus lamentos, no verso 9, ele fala, o Senhor me despojou de minha glória e tirou a coroa de minha cabeça. Então, o Senhor não vai mais falar que eu temo Ele, que eu sou um homem reto, que eu sou um homem perfeito, que eu me afastei do mal. Ele não vai mais falar aquilo porque Ele está me castigando. E além disso, Ele tirou de mim todos os meus bens e matou todos os meus filhos. Era aquela glória, aquela coroa que Deus tinha dado para Jó. Mas Jó não sabia que Deus não tinha tirado dele aquela coroa, que ele tinha a coroa dele.
Jó realmente achou que Deus tinha tirado dele, mas ele tinha ela lá. Por quê? Porque Jó foi paciente, porque ele suportou até o último momento, ele tolerou tudo, até que Deus deu para ele a vitória e ele continuou amando a Deus no meio de tudo aquilo. Bendito seja o nome do Senhor. E é isso que Deus quer também de nós, todos os seguidores dele. Então, mais ou menos, nós vamos entendendo agora o que é aquela coroa que representa. E agora vamos para os Salmos 8. Vamos ler os Salmos 8 rapidamente. Nós vamos ler do número 1 até o 9 rapidamente, que fala aqui. Fala: Ó Senhor Deus nosso, quão glorioso é teu nome em toda a terra. Quando fala ó Senhor, Senhor nosso, parece que estivessem falando muitas pessoas, não é? E quem são aquelas pessoas? Quando falamos aqui, lemos aqui que fala Senhor nosso, porque se fosse uma só pessoa falando, falaria ó Senhor, Senhor meu, mas fala Senhor nosso. Então é um grupo de pessoas falando. E o grupo de pessoas aqui falando são os crentes no Senhor Jesus, os crentes do Evangelho, os seguidores da palavra do Senhor, aqueles que fazem os mandamentos dele. São eles que falam aqui com Deus nesses salmos, pela boca de Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele profetizando, porque isso aqui é uma profecia. Fala, quão glorioso é teu nome em toda a terra. Puseste tua glória sobre os céus, pela boca das crianças e dos que mamam, confirmas tua fortaleza, quer dizer, a igreja. Vamos lembrar que quando o Senhor Jesus falava, deixem as crianças se aproximarem de mim, porque deles é o reino dos céus, e todo aquele que quiser entrar no reino dos céus tem que ser como uma dessas crianças aqui. Porque uma criança é sincera, é reta, uma criança é boa, é simples, é mansa, se humilha. Uma criança que tem todas aquelas qualidades. Nós não falamos aqui da maturidade, do pensamento de uma criança, mas do coração de uma criança que é simples, humilde. A criança não faz maldades. Então fala aqui o Senhor no verso 2... pela boca das crianças e dos que mamam, aqueles que têm um coração humilde, aqueles que são sinceros, que acreditam no Senhor, que amam o Senhor, que acreditaram nele. E as primeiras crianças que teve no Evangelho do Senhor Jesus, quando ele começou a pregar, foram os 12 apóstolos. Aqueles 12 apóstolos eram as 12 crianças que o Senhor chamou. Eles foram as primeiras crianças que o Senhor chamou para fundar a sua igreja. E fala que pela boca das crianças e dos que mamam, aqueles que são recém-nascidos, confirmas tua fortaleza, confirmas tua igreja frente a teus adversários para fazer calar ao inimigo e ao vingativo. Quando o Senhor fez essas coisas, ele começou a colocar para cada criança, para cada apóstolo, uma coroa invisível, uma coroa espiritual, porque deu para eles uma dignidade. Vocês são as minhas crianças, vocês são os meus filhos, vocês são os meus servos, os meus amigos, vocês são os meus seguidores, aqueles que vão acreditar daqui para frente, aqueles que vão pregar a minha palavra. Ele deu para eles aquela dignidade e colocou neles uma coroa invisível. No verso 3 fala, quando vejo teus céus, obra de teus dedos, a lua e as estrelas que tu criaste, digo, o que é o homem, o que é o ser humano para que dele te lembres, Senhor? E o filho do homem, quem que ele é para que cuides dele, para que fiques preocupado com ele? Fala, fizeste o homem, o ser humano, e também o Senhor Jesus, quando ele estava na sua forma humana, fala aqui no 5, fizeste um pouco inferior aos anjos. Vocês percebem aqui? O Senhor fez o homem inferior aos anjos. E quando o Senhor gerou, o Senhor Jesus concebeu ele na parte da carne, fala que ele também foi feito um pouco inferior aos anjos e o coroaste de glória e de honra. Mesmo que o Senhor, nosso Deus, fez o homem, e no meio daqueles homens também veio o Senhor Jesus, fala que fez eles um pouco inferior aos anjos, mas coroou eles de glória e de honra.
porque Deus, o Senhor, começou a se manifestar, fazendo milagres, prodígios, sinais, e conhecer os pensamentos de todos. Ele começou a discernir todas as coisas. O Senhor começou a falar e ensinar a doutrina dele, a doutrina perfeita dele, ensinar o reino dos céus. E era aquela glória do Senhor, era aquela honra que o Pai dava para ele, falando ou chamando ele do caminho, chamando ele da verdade, chamando ele da vida eterna, chamando ele daquela porta de entrada para a vida eterna, chamando ele da luz das nações. O que mais o Senhor falava? Ele tem muitos títulos, muitos nomes que o Pai deu para ele, muitas glórias que deu para ele, para o Senhor. E aquela coroa que ele colocou nele também e honrou ele, porque depois as pessoas iam ter que honrar o Senhor pela grandeza dele, pela dignidade dele, pelo que ele mesmo é. Então, aqui ele tinha colocado aquela coroa na sua cabeça, mesmo que ninguém deu para ele aquela coroa, mas ele já tinha ela. E fala: "E o coroaste de glória e de honra." E o Senhor Jesus falava é que não é só para mim. Os meus seguidores, um dia, eles vão fazer as mesmas obras que eu faço e até maiores. Então, aqueles seguidores, eles também vão ter a sua coroa. Eles vão ter também a sua própria glória, a sua honra, porque Deus vai ficar com eles e vai respaldar eles. E vai ensinar para eles o caminho. E eles, ao mesmo tempo, vão ensinar para muitas pessoas, vão pregar para muitas pessoas, farão milagres e sinais, prodígios e vão ensinar a doutrina. E todos vão ter uma coroa, porque a cada um Deus dá a sua dignidade, para cada um Deus dá uma glória e uma honra. Então fala: "O coroaste de glória e honra, e lhe fizeste senhorear, ser senhor, ser dono sobre as obras de tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés." Fala que tudo, o Senhor é o dono da natureza, da criação, do universo, mas também os homens, os seguidores de Jesus Cristo, vão entrar e possuir aqueles títulos, aqueles nomes e ter esse tipo de trabalho, de obras, e Deus vai estar com eles. Do mesmo jeito que ele esteve com o Senhor, ele vai ficar com os seguidores dele e vai fazer eles serem importantes, eles serem senhores sobre todas as obras. E fala que o mal, o inimigo e todas as pessoas vão ter que se humilhar diante dos pés do Senhor e dos seguidores do Senhor Jesus. É essa a promessa do Pai. É essa a coroa que Deus colocou nele e nos seus seguidores. E aqui fala de tudo que colocou na mão do ser humano e do Senhor Jesus. Fala que mesmo ele sendo inferior aos anjos, colocou tudo debaixo de seus pés. Ovelhas e bois, todos eles, também os animais selvagens e as aves dos céus e os peixes do mar, tudo quanto sulca as sendas das águas. Ó Senhor, Senhor nosso, quão grande é o teu nome em toda a terra, porque são muito grandes as maravilhas que o Senhor faz. Essa honra e a glória, a coroa. Então fala: a coroa que eu coloco na tua cabeça significa muitas coisas. É porque a pessoa é importante e porque ela dá muito para Deus e é uma pessoa importante e vai ter o respeito das pessoas como uma pessoa que ama Deus e é digna de ter uma coroa. Então vamos continuar no Salmos 21, aqui no Salmos 21. No verso 3. Salmos 21, no verso 3, fala do rei. Aqui fala o rei. Fala do Senhor Jesus. É um salmos do Davi também, um cântico dele. E fala: "O rei se alegra em teu poder." Mas não era aquele rei físico, o Davi, era o Senhor Jesus como aquele rei. "E em tua salvação como se regozija. Concedeste-lhe o desejo de seu coração e não lhe negaste o pedido de seus lábios, porque lhe saíste ao encontro com bênçãos de bondade. Coroa de ouro fino lhe puseste sobre sua cabeça."
fala que o nosso Deus, aquele rei Jesus, ele colocou nele uma coroa de ouro fino sobre a cabeça dele. Aqui no verso 4 fala para ele, tem uma metáfora e fala, ele te pediu vida e lhe deste. Aconteceu assim, porque ele ressuscitou ao terceiro dia dele ser crucificado na cruz do Calvário. Então fala, ele te pediu vida e lhe deste. Largo curso de dias eternamente e para sempre. E realmente eternamente e para sempre, porque ele é eterno. Mas o que nós destacamos aqui é quando fala que colocou nele uma coroa de ouro fino, que é aquela dignidade que nós estávamos falando do Senhor, tudo que ele fez e tudo que ele é. Faz pouco tempo nós vimos qual era a dignidade de Jó. E agora vamos continuar em Provérbios 4. Provérbios, no capítulo 4, no verso 9. Fala aqui, neste capítulo, fala da sabedoria. Fala da sabedoria, mas aquela sabedoria que fala em Provérbios, no capítulo 4, é o Senhor Jesus. É Ele aquela sabedoria, é Cristo Jesus, Ele é a sabedoria. Se você afasta algum tempinho e consegue ler depois o capítulo 4 de Provérbios inteiro, você vai encontrar que é o Senhor Jesus quem é a sabedoria e tudo que ele faz, os benefícios que nós vamos obter também por nós pedir para o Senhor, para ele nos dar um pouquinho daquela sua sabedoria. Mas aqui vamos ler no verso 9 que fala que aqui no verso 8 fala, engrandece-a. Quem? Aquela sabedoria. No 7 fala, o princípio da sabedoria é adquiri-la, e até à custa de todas as tuas posses adquire inteligência. Aí fala, engrandece a sabedoria e ela te engrandecerá. Quer dizer, busca a sabedoria, pratica a sabedoria e você vai ver como você vai ser uma mulher, um homem importante, grande no mundo. Importantes vocês vão ser. Aqueles que têm sabedoria viram pessoas muito importantes e muito admiradas. É por causa disso que quando vocês lerem esse capítulo, vocês vão se apaixonar pela sabedoria e vão pedir para o Senhor. Fala, engrandece-a e ela te engrandecerá. Ela te honrará quando tu a tiveres abraçado, quando você a tiver junto de você, quando você estiver com aquela sabedoria. E fala no 9, adorno de graça porá sobre tua cabeça a sabedoria. Fala que a sabedoria porá sobre tua cabeça adorno de graça. E coroa de formosura te entregará. Por quê? Porque quando você tem a sabedoria junto de você, como aquela virtude, aquela qualidade importante na sua vida, como aquele fruto, uma qualidade que Deus deu para você porque você pediu, se esforçou e você tem aquela sabedoria, então fala que ela acaba virando um adorno, vira uma coroa que Deus dá para você, porque você acaba sendo uma pessoa que teme a Deus, que honra a Deus, que ama a Deus, que respeita e valoriza a palavra do Senhor, que cumpre os mandamentos dele, e você vai ter todas as virtudes, as qualidades, você vai ter todas as bases morais na sua vida para praticá-las. Então você acaba sendo uma pessoa admirada, você acaba sendo uma pessoa grande, uma pessoa que recebe honra por onde você for. As pessoas vão falar bem de você e Deus vai ficar contente com você. E aí Deus coloca na sua cabeça aquele adorno que você não consegue enxergar, mas Ele colocou aquela coroa de formosura na sua cabeça. Por quê? Pelo seu bom exemplo, pelo seu bom testemunho, porque você ganhou aquilo. Nós já lemos todas aquelas características que precisamos em Jó, né? Que o Senhor Jesus também tinha, e Ele quer que os seus seguidores, nós também, consigamos obter aquela coroa, mas para ter ela, nós temos que trabalhar e ter obras para ganhar aquela coroa, porque não é tão simples só o Senhor vir me colocar uma coroa.
Então, se você ler todo o capítulo 4 de Provérbios, você vai achar muitas pautas, você vai achar muitas instruções de como você receber e obter aquela sabedoria para você alcançar aquela coroa. E se você já tiver ela, para você não deixar o diabo tirar de você. E agora vamos continuar em Provérbios 14, no verso 18. O verso 18, que diz: o simples. Bem, no verso 17 fala: quem facilmente se ira fará loucuras. E é verdade, aquele que fica facilmente bravo fará loucura, sai do limite, começa a falar e fazer coisas loucas. E o homem perverso será odiado. Os simples herdarão necessidade. Os simples, os nécios, os arrogantes, aqueles que são incrédulos, eles são os simples, os incrédulos, os arrogantes, os nécios, os teimosos, aqueles que não amam a Deus, que não querem fazer o que é bom, eles se chamam de simples. E eles herdarão necessidade, mas os prudentes se coroarão de sabedoria. Então, é muito semelhante ao outro verso que nós acabamos de ler. Os prudentes se coroarão de sabedoria, porque se tiver sabedoria neles, o Senhor vai colocar a coroa dele neles, porque eles vão começar a fazer as coisas do jeito certo. E no 24 fala: as riquezas dos sábios são sua coroa. Percebam, as riquezas dos sábios são sua coroa. Então, fala aqui que existe um grupo de sábios, segundo este verso aqui, e esses sábios, como que eles conseguem ser distinguidos? Como as pessoas sabem que eles são sábios, pessoas importantes, pessoas destacadas, que fazem obras boas, que falam bem e agem bem, não é? Eles são sábios. Como que vão ser conhecidos? Porque fala que eles têm uma coroa, e a coroa que eles têm faz deles agirem como a dignidade que eles têm, a dignidade que Deus deu para eles. Porque eles têm uma coroa. Eles foram coroados para governarem, por exemplo, uma nação, um povo. Mas para que esses aqui foram coroados? Porque eles são muito sábios, e como eles são muito sábios, eles fazem as coisas de um jeito perfeito e ensinam. Então, eles acabaram recebendo uma coroa para significar que eles são sábios. Então, nós estamos percebendo que as coroas que Deus dá para as pessoas não é só para governar, como na antiguidade, que colocavam coroas nos reis para eles governarem o povo, o país. Mas aqui o que nós lemos aqui, a coroa que Deus dá para as pessoas é pelos méritos delas, pelas obras dela, pelas boas obras delas. Então fala que as riquezas dos sábios são sua coroa, mas a insensatez dos nécios é enfatuação, quer dizer vergonha. É uma loucura, é melhor nem pensar naqueles nécios. Vamos pensar melhor nos sábios. Vamos pensar naqueles que têm prudência, vamos pensar naqueles que têm sabedoria, aqueles que fazem coisas boas, obras boas, que agem de um jeito certo, que temem a Deus, que amam o seu próximo. E o que é amar o próximo? É tolerar o pecado dele? Tem pessoas que falam pra mim: é que amar o próximo é tolerar o pecado dele, porque eu tenho meu filho na minha casa e ele só adultera, ele só fornica, ele vive trazendo uma e outra em casa e falando palavrões, e ele é arrogante, e ele nos trata mal no nosso lar, e nós não conseguimos mais aguentar, não sabemos o que fazer. Então a mãe, ela é a única que vai na igreja, e ela tenta corrigir ele, falar para ele não fazer isso, que é pecado diante de Deus, e o esposo começa a falar com ela: mas na sua igreja ensinaram para você amar o próximo. Então, se você ama o seu próximo, por que você fica dando bronca no seu filho? Deixa ele. Amar o próximo é você aceitar tudo que ele faz. Não ensinaram para você amar o próximo? Ou o que ensinaram para você? Então, como assim?
Como alguém vai distorcer o ensinamento? Porque quando Deus fala ama o seu próximo como a você mesmo, significa que eu não tenho que fazer maldades para o meu próximo. Me desculpem fugir do assunto, mas tem a ver também com a nossa coroa. Eu não tenho que fazer maldade com a outra pessoa. Aquela pessoa faz coisas ruins e eu dou bronca nela, eu corrijo ela, eu proíbo para ela, se eu tiver autoridade, confiança nela. Eu falo, não faz isso diante de mim, é melhor você ir embora então, porque eu não vou tolerar aquelas coisas mais. Amar o seu próximo não é tolerar o pecado. Amar o próximo não é concordar com o pecado da pessoa, falar, você está roubando e mentindo, mas não tem problema, vai em frente porque eu tenho que amar o meu próximo. Claro que não. Amar o meu próximo é eu não fazer mal para ele e para nenhuma pessoa. Eu não vou tentar fazer uma bruxaria, uma feitiçaria, eu não vou amaldiçoar a pessoa, eu não vou xingar a pessoa, falar palavrões contra a pessoa. Eu não vou mentir, eu não vou ser uma testemunha falsa contra a pessoa, não vou machucar ela, não vou humilhar ela, não vou gritar com ela, não vou deixar de ajudar ela. Se ela tá morrendo de fome, então morre de fome. Não, claro, eu vou ajudar ela, vou dar um pão para ela. É isso que significa amar o próximo, eu fazer o bom com as pessoas, o justo. Mas se aquela pessoa ela está fazendo um monte de pecados e de coisas erradas, coisas más, eu não posso tolerar, eu tenho que corrigir ela. Eu falo, ou você vai embora, ou você para de fazer aquilo, mas na minha casa você não pode fazer aquilo. Eu não vou deixar você fazer aquilo. Então, não vão confundir o amor ao próximo com tolerar e concordar com o pecado de alguém. E as pessoas que não conhecem o caminho de Deus, elas ficam se justificando, elas ouvem os ensinamentos e ficam se justificando, falando que eu ensinei para vocês amarem o próximo, então ficam perturbando a pessoa, tentando confundir ela com palavras, porque o diabo ele age assim. Mas nós também temos que ter argumentos e nós temos que argumentar contra o diabo para não deixar que ele fique nos atormentando, nos perturbando. E desse jeito, fazendo todas aquelas coisas, eu falava para vocês das boas obras que nós fazemos para ganhar a coroa da vida. E eu falei para vocês que é fazer o que é bom, fazer a vontade do Senhor, cumprir os mandamentos, amar a Deus, amar o meu próximo, mas não significa tolerar e concordar com o pecado dele. E com as minhas boas obras, com os meus valores, com a minha ética, com tudo aquilo que eu estou dando para as pessoas, mostrando e vivendo. Então, as pessoas, elas vão ver em nós aquele bom exemplo, aquele bom testemunho, e elas vão nos admirar, e alguns até vão nos elogiar. Eles vão falar que aquela pessoa, ela realmente teme a Deus, ela é justa, aquela pessoa tem a Deus. É o que as pessoas falam de nós. Então, Deus dá para nós uma coroa. Ele dá para nós uma coroa, ele coloca em nós uma coroa, porque é aquela dignidade que Deus dá para nós de falar, vocês ganharam esse prêmio pelo seu comportamento, pelo bom jeito que vocês agem. Então, eu às vezes fujo dos assuntos, mas às vezes é importante falar e ensinar daquelas coisas para o diabo não vir confundir vocês com os ensinamentos e acabar perturbando os irmãos e as irmãs que acreditam no Senhor. Aí vem a família deles, que são ateus ou que não acreditam e vem humilhar eles, vem zombar deles. Não tem que ser assim. As pessoas têm que aprender para vocês se defenderem do diabo, porque é o diabo que fica usando os seus parentes, a sua família, para ficar zombando o irmão da igreja que acredita em Cristo. Então vamos continuar em Isaías, no capítulo 62. Isaías 62, no verso 3, nós estamos falando da coroa da vida, que nós temos que ganhar, que se nós já tivermos ela, nós temos que lutar para o diabo não roubar de nós aquela coroa. E nós já sabemos
do que precisamos para ter aquela coroa. Nós já estamos aprendendo. E aqui neste capítulo 62 de Isaías, Deus falou aqui: eu tenho boas notícias para Sião. Eu tenho notícias de salvação para Sião, que é a igreja, que é o futuro. Eu tenho bênçãos para vocês. Aqui o Senhor falava que no futuro Ele ia enviar o Messias, o Salvador. E a igreja do Senhor e os seus crentes, os seus seguidores, iam também receber muitas bênçãos dele. É disso que fala esse capítulo 62, 61 e 62. E no verso 2 fala: então as pessoas verão. Fala que quando o Senhor se manifestasse no futuro, o Senhor Jesus, fala: então as pessoas verão tua justiça, a justiça do Senhor, é claro, a obra do Senhor Jesus. E todos os reis, eles veriam a glória do Senhor Jesus. E tudo aquilo aconteceu. E terá um novo nome que a boca do Senhor nomeará. Ele falava para a igreja, para os crentes, para os seguidores do Senhor Jesus. E no 3 fala: será coroa. Você, igreja, você, congregação de Deus, você, o redimido do Senhor, vocês, os redimidos do Senhor, vocês que vão ser salvos mediante o evangelho do Senhor Jesus. Fala: vocês serão coroa de adorno na mão do Senhor. Vocês vão ser uma diadema real nas mãos do nosso Deus. Bendito seja o Senhor. É essa a grande promessa. Fala que a igreja do Senhor Jesus será coroa na mão do Senhor e será uma diadema real nas mãos de Deus. É esse o prêmio. E é por causa disso que o Senhor Jesus falou que todos iam ser reis e sacerdotes. E isso ele deixou escrito aqui na Bíblia. E fala: todos vão ser reis e sacerdotes. E os reis, eles têm a sua coroa. E todos vão me servir, o Senhor falou. Então, os seguidores do Evangelho do Senhor, eles vão receber aquela coroa. Então, todos nós temos que ter uma coroa incorruptível. E vamos continuar aqui em Lamentações. Depois de Isaías segue Jeremias, e depois de Jeremias segue Lamentações, que são as lamentações do profeta Jeremias, quando ele escreveu essas lamentações, quando ele disse elas, depois foram escritas, ficaram registradas, quando Jerusalém foi destruída e a cidade foi destruída pelos exércitos da Babilônia, o templo foi destruído, foi queimado. E quando aquilo aconteceu, Jeremias, desde longe, ele chorava. Ele chorava vendo a cidade em chamas, porque saía fumaça do fogo e tudo tinha sido destruído, tudo tinha sido queimado, e ele chorou vendo aquela cidade desse jeito depois dela ter tido uma coroa, porque aquela cidade teve uma coroa muito grande, muito importante, uma coroa que foi invejada por muitos reis de todas as nações. Todos eles tinham inveja daquela coroa que tinha em Jerusalém, na Judá. Então, ele se lamentava e ele chorava. E no meio dos lamentos dele, no verso 16, no 5:16, no capítulo 5, no verso 16, Jeremias, ele orava falando pelo povo que tinha ficado, o remanescente. Ele falou por eles e orava e chorava diante de Deus. E ele falava tantas coisas para Deus. No 5:1 fala: Jeremias falava para Deus: lembra-te, ó Senhor, do que nos sucedeu. Olha e vê nosso opróbrio. Olha a cidade, Senhor, que sai ainda fumaça dela, do que restou dela.
Senhor, porque aquela cidade que teve uma coroa, aquela cidade que era famosa, que tinha prestígio, que tinha uma dignidade, olha no que ficou, Senhor. E depois, no verso 16, depois dele se lamentar no capítulo 5 e ele escrever todos esses lamentos que eu convido para vocês lerem todos aqueles lamentos pela cidade destruída no verso 16, no 15 melhor, fala: cessou o gozo de nosso coração. Nossa dança se tornou luto. Caiu a coroa de nossa cabeça. Ele fala: caiu a coroa de nossa cabeça. O povo de Israel tinha uma coroa. Eles tinham uma coroa porque eles foram chamados o povo escolhido, a terra santa, o povo adquirido por Deus. Eles eram o povo que tinha o Deus mais poderoso no meio de todos os deuses. Eles tinham todos os privilégios e é por causa disso que Deus tinha colocado neles uma coroa. Mas aqui Jeremias fala para ele: caiu a coroa de nossa cabeça. Ai de nós agora, porque pecamos. Pecamos. E por nós termos pecado, o Senhor tirou de nós a nossa coroa. Mas hoje nós, no Evangelho do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, para todas aquelas pessoas que se converteram para o Senhor, que decidiram seguir o Senhor, Ele coloca neles uma coroa. Então, todos temos uma coroa, estamos com uma coroa, mas temos que tomar muito cuidado que o Senhor venha e tire de nós aquela coroa. Temos que tomar muito cuidado. Temos que perceber, olhar como que é a nossa vida, como é que nós temos que agir. E agora, nesses 6 meses, 7 meses de pandemia, como que nós estamos? As pessoas agora estão cansadas e elas não querem mais ler a Bíblia, não querem mais orar, porque elas cansaram de orar, elas cansaram de ler a Bíblia, elas ficaram com preguiça, elas querem fazer outras coisas. Então agora elas já querem voltar atrás, voltar ao mundo, voltar ao pecado. O Senhor vai tirar deles a coroa. Então tomem cuidado, porque depois do Senhor tirar aquela coroa, aqui o Senhor tirou a coroa desse povo de Jerusalém físico e nunca mais voltou a colocar neles aquela coroa. Eles nunca mais conseguiram obter ela. Os seguidores em Cristo, aqueles que são fiéis até a morte, eles são os que vão ficar com a coroa deles para sempre. Então, vamos tomar muito cuidado e vamos cuidar daquilo que Deus nos deu. E agora vamos para 1 de Coríntios, no Novo Testamento, 1 de Coríntios 9, 25. 1 de Coríntios 9, 25 fala: o apóstolo Paulo, ele evangelizou, enviou uma carta cheia de doutrina e admoestações para os crentes que estavam na igreja de Coríntio, lá num lugar da Grécia, do país Grécia. E lá estava a igreja do Senhor naquela época, e Paulo escreveu para os coríntios e sugeriu para eles que eles seguissem em frente, que fossem fortes, corajosos, que tivessem convicção, que eles procurassem de Deus, que eles não cansassem de Deus. E fala no verso 24, ele falou: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi, então, vocês, de tal maneira que o alcanceis. No 25, todo aquele que luta, em tudo exercita o domínio próprio. Eles, na verdade, quer dizer, aqueles que correm no estádio, estão procurando um prêmio. Fala que é para receber uma coroa corruptível. Significa que aqueles que estão correndo no estádio, eles querem ganhar uma coroa corruptível, que acaba sendo destruída com o tempo, acaba sendo esquecida. Mas nós, o apóstolo falava, nós estamos correndo para receber um prêmio incorruptível, uma coroa incorruptível.
nós estamos correndo, estamos caminhando até a vida eterna para receber uma coroa incorruptível. O Senhor, Ele nos abençoa, Ele nos consola, Ele nos dá bênçãos, mas Ele fala, é que na vida eterna vocês vão ter muito mais. Lá vocês vão ter plenitude, vocês vão ser plenos. O que eu dou para vocês aqui é pouquinho, para vocês perceberem que eu quero abençoar vocês, que eu quero que vocês sejam felizes, mas lá na eternidade o que eu tenho para vocês é para sempre. E é muito mais do que isso. Por enquanto, Ele está nos dando uma amostra. O Senhor já nos colocou uma coroa, mas fala que nós estamos correndo e vamos chegar na meta sem nos cansar, sem desmaiar, porque nós vamos receber aquela coroa incorruptível, aquele prêmio que nunca vai acabar. E aqui, em 1 de Tessalonicenses, depois de Coríntios, segue Gálatas, Efésios e Tessalonicenses, eu acho, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. Em 1 de Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 19, o apóstolo Paulo também fala para a igreja em Tessalônica. Ele sempre escreveu cartas para as igrejas, onde ele animava eles com a doutrina, com as admoestações. E aqui ele fala para eles, ele fala Paulo que ele tinha planejado ir visitar eles, visitar a igreja, mas ele foi impedido, o diabo sempre colocou muitos obstáculos e ele não conseguiu ir. No 19 fala, pois qual é nossa esperança, ou gozo, ou a coroa de glória? Porventura não o sois vós, diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Ele fala para eles, vocês são a nossa glória, o nosso gozo, a nossa coroa, a nossa alegria. O apóstolo falava para eles. O apóstolo Paulo sabia que ele já tinha a sua coroa. Ele sabia que a coroa que ele não tinha ganhado só pelos méritos dele, porque ele tinha sido um homem justo, reto, temeroso, como Jó, porque nós já conhecemos a história de Paulo, não é? Mas então, ele conseguiu receber uma coroa com alguns méritos que ele fez depois de conhecer a palavra do Senhor. Quando ele conheceu a palavra do Senhor e ele fez o chamado para ele aceitou e se entregou a servir a Deus. Então fala que a coroa que ele tinha eram todas aquelas igrejas, aquelas congregações, aqueles crentes que tinham se convertido a Deus. E Paulo se sentia muito orgulhoso deles. Ele falava para eles, vocês são a minha coroa, vocês são a minha glória. É isso. Vocês são a minha alegria. Então, irmãos, vocês percebem que nós todos temos uma coroa? O Senhor colocou uma coroa em nós. Mas nós temos que perseverar para conseguir que aquela coroa permaneça lá. E o Senhor não tenha que tirar de nós em algum momento. Então, nós temos que lutar por aquela coroa. Em 2 de Timóteo, vamos passar para 2 de Timóteo, depois de Tessalonicenses, temos Timóteo no 2,5. 2 de Timóteo 2,5 fala... Paulo escreveu... também fez sugestões para Timóteo e disse que ele tinha que ser um bom soldado de Jesus Cristo, que ele tinha que se esforçar. Parece que Timóteo, ele era jovem, ele não era muito velho, e Paulo fala para ele seguir em frente. No verso 5 fala, se esforça. Paulo fala para Timóteo, se esforça. O que ouviste de mim, faz. Ele falava, faz as mesmas coisas que eu fiz. No verso 3, falou para ele, sofre, pois, penalidades como bom soldado de Jesus Cristo. Fala, ninguém que esteja alistado como soldado se enreda com os negócios desta vida. Fala que aquele que fosse um soldado, ele era firme com os seus superiores, ele fazia o trabalho que tinham dado para ele. E no 5 fala, e também aquele que luta como atleta não é coroado se não lutar de acordo com as normas. Então fala que para esse esportista,
ser coroado, para ele receber o seu prêmio, ele tinha que fazer as coisas do jeito certo, ele tinha que chegar na meta e fazer tudo do jeito certo, sem acabar infringindo as regras, porque senão não iam dar a coroa para ele. E o Senhor faz ainda mais conosco para nós termos aquela coroa, para nós obtermos aquela coroa e o Senhor não ter que tirar de nós. Nós temos que viver uma vida reta com o Senhor, uma vida apta diante do nosso Deus, uma vida sem pecado, uma vida cheia de esforços, de lutas, de perseverança, de constância, de fidelidade. Nós temos que ter segurança e convicção em Deus. Nós temos que confiar nele, acreditar nele, cumprir a vontade dele, fazer os mandamentos dele. Desse jeito é que ninguém vai tirar a coroa de nós. Ela vai ficar sempre sob as nossas cabeças. E agora vamos continuar aqui em 2 de Timóteo, no capítulo 4. 2 de Timóteo 4, no verso 8. Paulo falava para Timóteo que ele já tinha cumprido tudo o que Deus tinha ordenado para ele. Ele tinha pregado, lutado, sofrido. E ele sugeria para ele continuar pregando, insistir com as pessoas, para ele ensinar, corrigir, para ele tomar cuidado com as pessoas que ficavam ouvindo as fábulas, as filosofias, pedia para ele ser sóbrio também, falava para ele cumprir o ministério de evangelista que ele tinha. E no verso 8 fala para ele, Paulo fala para ele, no verso 6, eu já estou sendo derramado. Deus tinha revelado para ele que ele ia morrer em breve. Fala, o tempo de minha partida é iminente, mas combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu consegui preservar a minha coroa, ele poderia ter falado. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, dar-me-á naquele dia. Ele estava esperando aquela coroa eterna do Senhor. Mas ele já tinha a coroa dele aqui. Ele já tinha uma coroa em cima dele. Ele não sabia que ele já tinha a coroa dele. Ele esperava que depois da morte o Senhor desse uma coroa para ele, mas ele já tinha a coroa dele na sua vida, porque o Senhor faz isso. Ele dá para nós coroas na nossa vida. O que ele fez com Jó, por exemplo? Por que Jó disse: "O Senhor tirou de mim a minha coroa"? Porque tinha revelado para ele que ele tinha uma coroa. Então Paulo, ele também, como ele era modesto, humilde, ele não quis dizer que eu já tenho minha coroa. Ele falou, eu estou aguardando ela na eternidade, mas ele já tinha ela, a coroa da vida. Mas nós que já aprendemos e descobrimos, percebemos que o Senhor, ele realmente coroa as suas pessoas desde antes para motivar eles, para as pessoas ficarem animadas, para as pessoas continuarem, para que no coração de cada homem e cada mulher tenha aquele entusiasmo, aquele desejo de seguir no caminho do Senhor sem nos cansar, mesmo com todos os problemas que temos na nossa vida, não temos que nos cansar dele e muito menos voltar atrás. E agora vamos para Tiago, aqui em Tiago, que fica depois de Hebreus. Temos Tiago no capítulo 1. Aqui em Tiago 1,12 fala, o apóstolo Tiago, ele foi um dos que andou com o Senhor Jesus. E no 1,12 fala, feliz o varão, ou o homem, ou a mulher, porque não é só o varão, é homem e mulher que suporta a tentação. Quer dizer, suportar a tentação significa quando você vê uma tentação, você quer pecar, você foge daquilo e você não peca. Então fala que você suporta, você resiste àquela prova. E quando você resiste àquela prova, quando você não cai no pecado, porque não é só um pecado, são muitos, porque o diabo
fica colocando para a pessoa muitos pecados diante dela para fazer ela cair, para as pessoas pecarem e ofenderem a Deus. Mas fala que aqueles homens e mulheres que resistirem e falarem não para o pecado, que são fortes, que são fiéis a Deus, que querem agradar a Deus e falam não para a tentação, fala que depois deles tiverem resistido à prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então fala que Deus, ele prometeu a coroa da vida aos que o amam. Mas como eu disse, não é só depois da morte aquela coroa, é desde agora que o Senhor começa a colocar coroas nos seus filhos e nas suas filhas, porque são aquelas glórias, aquelas honras que eles recebem, aqueles elogios, porque as pessoas estão servindo a Deus, entregues a Deus, e Deus usa eles de um jeito muito grande. Ele usa aqueles profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele usa eles com prodígios e sinais e também com o jeito certo deles viverem. Como o Senhor não vai dar para eles uma coroa? Ele coloca neles uma coroa. E agora vamos para Apocalipse 2:10. Nas cartas que João enviava para as igrejas, naquela época as igrejas da Ásia, e no 2:10 fala, na carta que ele enviou para eles, não temos em nada o que há de padecer. É uma carta que nós sabemos que Apocalipse são as revelações que Deus deu para João, lá numa ilha que ele estava preso. E desde lá, Deus deu visões e revelou para ele tudo o que ia acontecer no futuro com a humanidade, com a igreja. E o Senhor enviou umas mensagens para as igrejas que estavam na Ásia naquela época, a mensagem para a igreja de Esmirna. E no 2:10 fala, não temas, ele falou para o pregador, para as pessoas daquela igreja, ele falou, não temas em nada o que há de padecer. Vede, o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais provados e tereis tribulação durante 10 dias, que dizer que iam chegar dias difíceis na vida deles. Mas fala para eles, ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida eterna. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida eterna. Então, aquela coroa da vida eterna, que é aquela que Paulo falava também, que ele ia morrer, mas ele já sabia que o Senhor tinha guardada para ele, a coroa dele da vida eterna, é que é uma outra coroa que o Senhor coloca para nós, como a coroa que colocou em Jó, para o Senhor Jesus também, por eles terem vivido uma vida santa e reta diante do Senhor, por eles terem aqueles méritos diante do Senhor. É essa coroa que nós hoje estamos ensinando e falando que nós temos que cuidar ela, porque se nós cuidarmos aquela coroa que o Senhor colocou em nós e chegarmos até o final, até a meta, se nós somos fiéis até a morte no caminho do Senhor, então, ainda mais na vida eterna com Deus, o Senhor vai nos dar tudo. Bendito seja o Senhor. Vamos agora para o capítulo 3. No capítulo 3, na folha seguinte, no verso 11, a carta que ele enviou para a igreja da Filadélfia, na Ásia, naquela época, ele falou para eles, veja que venho em breve. O Senhor falava para eles naquela mensagem, veja que venho em breve, guarda o que tens, ele falou para a igreja, para que ninguém tome tua coroa. Ele falou para eles, para ninguém tomar a coroa que você já tem, que Deus já tinha prometido para eles. Então fala, guardem o que vocês têm, vivam uma vida santa, vivam uma vida reta, vivam uma boa vida diante do Senhor. Eu me lembro, irmãos, como um testemunho para vocês, como um testemunho, eu conto que quando nós começamos a orar, que nós éramos só 4 pessoas que orávamos, a igreja ainda não tinha começado, mas Deus tinha feito várias promessas para nós por meio de umas irmãs que eram profetisas. E nós já tínhamos as promessas do Senhor e nós guardávamos elas no nosso coração. Nós orávamos na nossa casa, éramos 4 pessoas. E um dia eu fui e visitei uma das irmãs que era profetisa de uma igreja evangélica. E ela me disse,
me disse: na sua casa vai chegar uma mulher jovem e ela vai ser bênção para vocês. Ela vai trazer muita bênção para vocês. Só para vocês ela vai ser uma bênção que aquela mulher vai chegar na sua casa. E eu guardei aquilo e ao pouco tempo chegou uma jovem na minha casa para trabalhar comigo, para me ajudar nas tarefas de casa. E como nós orávamos todos os dias, e ela era católica. Então, quando chegou a hora da tarde, o momento da oração, porque nós orávamos às 7 da noite, eu disse para ela: nós vamos orar. Então, se você quiser, você pode sentar, ler a Bíblia e nos acompanhar. Se você não quiser, então você pode andar por aí, pela casa, porque nós vamos orar. Eu não forcei ela. E quando ela viu que nós estávamos orando, eu não sei o que ela sentiu, mas ela pediu para Deus, ela disse: Deus, eu quero que você me dê, eu quero sentir o mesmo, eu quero fazer o mesmo que elas estão fazendo, porque nós estávamos orando para o Senhor, louvando o Senhor, glorificando Ele, e como nós já tínhamos batismo com o Espírito Santo, então nós começamos a falar em línguas e dançar para Deus. Então ela disse: Senhor, eu quero que você dê para mim o que elas têm. E aconteceu que imediatamente o Senhor batizou ela com o Espírito Santo e ela começou a falar em línguas e ela começou a profetizar. E ela começou a ter visões. E então, um dia, no meio da nossa oração e do nosso louvor com aquela jovem, o Senhor, ela profetizou para mim. Mas é que ela estava vendo uma visão, ela viu uma visão. Ter uma visão é como você assistir um filme. Então, ela dizia para mim: Maria Luísa. Mas não era ela, era o Espírito Santo falando pela boca dela que estava profetizando para mim. Falava para mim: Maria Luísa, guarda a tua coroa, cuida muito da tua coroa, porque o diabo quer vir tirar de você. Para o diabo não vir tirá-la de você, cuida da coroa que você tem. E foi a primeira vez que eu ouvi falar daquilo, porque eu nem tinha lido aquilo na Bíblia, eu ainda não tinha tido o tempo de ler a Bíblia toda e analisar ela, verso por verso, mas eu perguntei para ela depois o que ela tinha visto, e ela disse: é que eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor e eu vi que você estava sentada num trono e o Senhor colocou para você uma coroa. E o Senhor disse para você cuidar daquela coroa para o diabo não vir tirar ela de você. E aquela revelação ficou comigo e eu me lembrei que a profetisa tinha falado que ia chegar uma donzela, uma mulher jovem na minha casa para ser bênção e se cumpriu. Então eu vejo como Deus cumpriu todas aquelas coisas. Como que eu vou duvidar da existência de Deus? Como nós vamos duvidar da palavra do Senhor? Como nós vamos duvidar da Bíblia? Não podemos, porque nós vemos aí a evidência. E é muito formoso, eu guardo aquilo sempre no meu coração e sempre que eu leio a palavra coroa na Bíblia, eu me lembro daquela revelação formosa e eu agradeço o Senhor. E desde aquela época eu lutei para guardar a minha coroa, para o diabo não vir tirar de mim. E eu sei que o diabo não vai conseguir, porque eu não vou deixar ele. Agora vamos para 1 de Pedro, para terminar já o nosso ensinamento, em 1 de Pedro, no capítulo 5. 1 de Pedro, no capítulo 5, fala... No verso 1, fala, o apóstolo Pedro, ele fala para os crentes, fala: rogo aos presbíteros que estão entre vós, eu, presbítero também com eles. Ele falava dos idosos, as pessoas maturas no Senhor, as pessoas que já tinham experimentado as coisas de Deus, eram experientes. Fala, eu, presbítero também com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, que também sou participante da glória que será revelada. Pastoreai o rebanho de Deus, ou pastoreai a igreja de Deus que está entre vós, cuidando dele, daquela congregação, não de modo forçado, não obrigando as pessoas, nem forçando elas, mas voluntariamente, com amor, com dedicação. Não faz por ganância desonesta. Pastoreiem, fala
de ânimo pronto, quer dizer, com sinceridade, com retidão, sem esperar nada em troca. Parece que naquela época já tinham se levantado pessoas que queriam pregar a palavra do Senhor por lucro, pedindo dinheiro. E aqui ele falava para eles que eles tinham que pregar a palavra do Senhor sem a necessidade de receber nada em troca, não querendo aquelas ganâncias desonestas que vinham da ambição. E o apóstolo fala para a congregação, nem como tendo senhorio sobre os que estão sob vosso cuidado, quer dizer, não virem ditadores, pessoas que humilham os outros, mas sendo humildes, simples, tendo mansidão, sendo exemplos para a congregação. E quando aparecer o príncipe dos pastores, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, vós recebereis a incorruptível coroa de glória. Fala assim a palavra do Senhor: recebereis pelo seu bom trabalho que vocês tenham feito diante do nosso Deus. E todos nós temos um trabalho, temos uma obrigação, um dever, temos alguma coisa que Deus colocou nas nossas mãos, alguma responsabilidade. Todos nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Não é só a responsabilidade de uma pessoa só, aquela que fica no púlpito pregando. A responsabilidade não é só dele, é de todos os que estão lá presentes, as pessoas que sentam na primeira fileira ou na última fileira do lugar da igreja. Todos vocês têm uma responsabilidade com Deus. E Deus deu para cada um trabalho e cada um tem que fazer muito bem o seu trabalho. E vocês têm que conservar a sua coroa. Buscar ela, aqueles que ainda não têm ela. Aqueles que não têm a sua coroa, buscar ela. E alguém poderia falar para mim, mas como eu sei que ainda não tenho a coroa? Os seus atos, a sua vida, o seu testemunho vai mostrar para você como que você está. Segundo a sua vida e o seu testemunho, se você ainda está praticando pecado, então se esquece, você ainda não tem uma coroa. Se você se afastou do pecado, se você está vivendo uma vida reta e agradável diante do Senhor, então sinta que você já tem uma coroa dada por Deus e Ele vai te usar e você vai ser uma pessoa importante na congregação de Deus. O seu trabalho tem que continuar, você tem que se esforçar pelo seu trabalho, pela responsabilidade que Deus colocou no meio de você, que Ele deu para você. Então você é responsável, todos são responsáveis, a juventude são responsáveis, os jovens que vêm na igreja, jovens que têm uns 14, 13 anos, vocês já são responsáveis diante de Deus. Deus trata vocês como se vocês fossem adultos e cobra de vocês e pede para vocês fazerem as coisas. Então vamos deixar de ser teimosos, vamos deixar de ser rebeldes, vamos deixar de ser arrogantes, de ter orgulho e vamos nos entregar a Deus, para que Deus possa nos ajudar a tirar de nós todas aquelas falhas, aquelas fraquezas, aqueles pecados, as coisas que o nosso corpo não pode deixar, que a nossa carne não pode deixar, mas Deus pode nos ajudar, Ele pode nos libertar e é Ele quem vai nos ajudar para que possamos viver uma vida santa e reta e desse mesmo jeito nós possamos conseguir aquela coroa. Se alguém, eu conheço irmãos e irmãs que ainda não estão no púlpito, que eles estão com certeza na última fileira, eles sentam na última cadeira quando eles vêm louvar a Deus e glorificar a Deus, ou eles assistem ao ensinamento, mas Deus usa eles. Então, eles têm visões maravilhosas e quando eles oram pelas pessoas, Deus usa eles, liberta as pessoas que têm bruxarias e feitiçarias, Ele liberta as pessoas que têm demônios, que atormentam eles, perturbam eles. Aquelas pessoas têm uma profecia perfeita, usadas por Deus, e eles são constantes, firmes,
Aí eles têm a coroa deles, é essa coroa deles, a dignidade, a honra, a glória que Deus colocou na cabeça deles, a constância deles, a firmeza, a fé deles. A luta por eles continuarem em frente, chegarem naquela meta, é essa coroa, é essa evidência que eles têm aquela coroa, os atos deles, as obras que eles fazem diante de Deus, o respaldo que Deus dá para a pessoa é essa coroa dela. Tudo aquilo é a coroa que Deus colocou em nós. Então, nós agradecemos o Senhor porque somos pessoas especiais diante de Deus. Somos pessoas diferentes no mundo. A Bíblia fala que nós somos os poderosos, os filhos de Deus, os seguidores de Cristo, do Evangelho do Senhor. A Bíblia fala que nós somos os poderosos da terra. Somos as pessoas mais importantes que tem. Porque o Senhor colocou uma coroa em nós e nos fez importantes. Por quê? Porque nós temos aquele Deus poderoso que fala conosco e Ele nos ajuda em qualquer momento que nós precisarmos dEle. Ele está pronto para nos ajudar. Mas as pessoas que vivem no mundo sem Deus, elas clamam, elas oram e ninguém responde para elas, porque Deus não está lá com elas. Então elas não são importantes. Se todos estamos no meio de um perigo, quem sai sem machucados? Quem acaba sendo salvo? Os filhos de Deus, porque eles estão com a coroa deles, porque Deus está protegendo eles do mal, guardando eles. Mas as pessoas que não têm Deus perto, elas acabam perecendo. Então, é por causa disso que fala que nós somos os poderosos, a igreja de Deus, os filhos, os crentes dele são os poderosos da terra, porque eles têm o poder de Deus que guarda e protege eles. Então, todos deveríamos procurar a graça de Deus, procurar a benevolência do Senhor. Vamos nos esforçar, vamos ser corajosos, vamos seguir em frente, sem preguiça. Vamos parar de ter a preguiça, vamos parar de ficar desanimados e de ser rebeldes. Vamos procurar a Deus, porque com Deus vocês vão triunfar e ser felizes. Vocês vão ter paz e liberdade. Vamos orar para o nosso Deus. Padre Santo, Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí delante de tu presencia. Gracias por permitirme, Señor, estar aquí dando la enseñanza. Te doy gracias, Señor, porque esto es una corona que siento que hay en mí, por estar aquí meditando, abriendo la Biblia, leyendo versos hermosos de tu palabra, Señor. Qué hermosura, Señor. Falta tiempo, Señor, para que nosotros estuviéramos leyendo tantas cosas, Señor. Y que todas las veces leemos y parece que nunca hubiésemos leído nada. Padre Santo, qué hermoso es leer tu palabra, qué hermoso es escudriñar y aprender de ti, Señor. Pero lo más hermoso también, Señor, es poder nosotros obedecer, acatar y hacer tu voluntad, hacer y cumplir esta doctrina, esta palabra tuya, hacer tu voluntad y agradarte en todo. Eso es lo mejor, Señor. Con tu ayuda lo lograremos, Padre Celestial. Padre Santo, te pido, Señor, en este momento que extiendas tu mano. Extiende tu mano. Mira, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tus promesas, por tu palabra. Te pido, Señor, que tú bendigas, que tú mires a cada hombre y cada mujer, que tú escuches la oración, escucha el clamor, ayuda a la gente. Mira tantos problemas, tantos conflictos que hay. Mira, Señor, todas estas discrepancias entre las familias, todas estas rencillas, Señor, estas incomprensiones. El diablo está reinando en estos hogares, poniendo disturbios, apartando, separando el amor, el cariño de la gente, padres e hijos, viceversa, entre esposos, entre hermanos. Señor, el diablo está destruyendo la paz, la felicidad de muchos. Te pido, mi Señor, que tú seas alargando tu mano, libertando, bendiciendo. Acorta, Señor, esta situación, estos días. Acorta estos días, mi Señor. No permitas que todas estas cosas sigan. Padre Santo, ayúdanos, enséñanos, Señor. Guíanos, oriéntanos, Señor. ¿Cómo debemos hacer las cosas? ¿Qué debemos hacer, Señor? Padre Santo, ayúdanos y enséñanos cómo seguir atentamente tus caminos. Cómo conducirnos rectamente en tu casa, en la iglesia, en la congregación. Enséñanos, Padre Celestial, guíanos y oriéntanos. Escucha, Señor, la oración de aquellos que se lamentan, que están afligidos, que sufren, que están tristes, que están al borde del suicidio.
Señor, te pido que tú tengas misericordia. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret, te pido, Señor, que tú seas escuchando las oraciones, escuchando los lamentos, las peticiones. Escucha también, Señor, mira los anhelos del corazón de algunas personas. Concédeles, Señor, sus peticiones. Enséñales tu camino, enséñales tu palabra. Dales cordura, dales inteligencia, dales sabiduría a todos. Rompe, Señor, toda cadena, toda atadura, toda ligadura. Rompe y corta, Señor, todas las maldiciones del diablo contra estas personas. Liberta, sana también, Señor, de diversas enfermedades. Yo sé, mi Señor, que tú has sanado a mucha gente, a muchas personas, pero también son muchos los que se están quejando de su situación que viven, Señor. Ten misericordia, Padre Santo. Extiende tu mano poderosa. Limpia, liberta, escucha la oración. Gracias te damos, Señor. Las alabanzas para ti, Señor. La honra, la gloria para ti desde ahora y para siempre. Te alabamos y te bendecimos. Te loamos, Señor. Tuyo, Señor, es la gloria, la honra, el poder. Gracias por tu amor. Gracias por escucharnos. Bendito para siempre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos todo. Amém. Glória ao Senhor. Vamos cantar para o Senhor o coro número 9, que chama Já que puseste tua mão no arado, não penses nunca em olhar para trás. E esse coro quer nos fazer entender que se você decidiu seguir o Senhor e você já está há alguns anos no caminho do Senhor, não é para você voltar atrás, não volta atrás, continue em frente, como um exemplo desse trabalhador aqui, que conduz aqueles bois na frente até chegar na meta. Então, ele nos dá exemplo de como nós também, na nossa vida espiritual, podemos seguir o Senhor e ser firmes e corajosos e chegar na meta. É disso que esse coro fala, esse coro que nós vamos cantar, já que puseste mão no arado. Ya que has puesto tu mano en el arado, no vuelvas tu mirada hacia atrás. Sigue a Cristo como fiel soldado y algún día recompensa tú tendrás. Sigue a Cristo como fiel soldado y algún día recompensa tú tendrás. Él te ofrece de vida una corona. Debes ganarla con amor y devoción. Desechando la vieja levadura y sirviéndole de todo corazón. Desechando la vieja levadura y sirviéndole de todo corazón. Ya que has puesto tu mano en el arado, no vuelvas tu mirada hacia atrás. Sigue a Cristo como fiel soldado y algún día recompensa tú tendrás. Sigue a Cristo como fiel soldado y algún día recompensa tú tendrás. Él te ofrece de vida una corona. Debes ganarla con amor y devoción. Desechando la vieja levadura y sirviéndole de todo corazón. Desechando la vieja levadura y sirviéndole de todo corazón. A glória
seja para o Senhor. Muito obrigada. Que Deus abençoe todos grandemente. Amo vocês no Senhor. Mando muitos abraços, muitos beijos para todos vocês e as crianças também. Obrigada e até mais.